queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Camila Barros e eu quero que vocês sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso movimento Chamados à Excelência. Hoje nós vamos para a terceira aula e eu quero te parabenizar pela sua constância, porque você está rompendo com a procrastinação. E essa é a proposta do movimento Chamados à Excelência. Dentro desse período, nós vamos te ajudar, com a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo, nós vamos te ajudar a fortalecer a sua chamada, a romper com a paralisia espiritual e a entender o propósito que a sua chamada e a sua vida carrega. Muito obrigado por estar dando continuidade hoje na terceira aula, mas não esquece, é um caminho e você precisa se comprometer. É tão bom romper com a procrastinação, sabe por quê? Quando você tem constância e dá continuidade nesse ciclo que você aproveitou, nessa oportunidade que Deus te abriu através do movimento Chamados à Excelência, você começa a viver e a desfrutar de um sentimento de realização. Vai crescendo em você uma ousadia. Você percebe que é capaz de enfrentar os seus medos, mesmo que ainda sentindo um pouquinho de medo, mas você vai avançando e vai rompendo. Então eu quero dar continuidade ao incentivo para que você continue conosco. Lembrando, gente, nós começamos no dia 24 e vamos até o dia 8 de dezembro. Hoje é a terceira aula, então nós temos ainda mais uma para seguir. Você não pode parar. Você precisa dar continuidade àquilo que você começou. São uma série de 4 aulas. Já teve a primeira, a segunda e hoje é a terceira. Então, se você ainda não se adequou e ainda não assistiu, vai lá e assiste para você manter cadência, para você manter constância, porque a constância gera intensidade, mas a intensidade não gera constância. Então, volta lá, assiste as aulas para a gente poder caminhar junto, ok? Eu quero agora louvar a Deus pela vida de todas as pessoas que estão comentando. O feedback de vocês das aulas está maravilhoso e isso tem me incentivado muito também a dar continuidade. Então, a gente vai colocar agora, eu separei alguns dos que eu achei assim bem interessantes para compartilhar com vocês. A Marília Lima compartilhou assim: sensacional como minha vida mudou através dessa jornada dos Chamados à Excelência. Foco até o fim, constância nunca mais. Eita glória! A Paula Renata comentou assim: as lives foram um despertamento de Deus para tudo que Ele tem trago para a minha chamada e eu tenho adiado devido às circunstâncias da vida. Acabei me paralisando e usando de desculpas para não desenvolver, por achar que não sou capaz devido a tudo que ouvi do homem. E esta aula falou muito comigo. Vejo Deus querendo algo a mais e eu preciso romper e sair do lugar de paralisia. Simone Fabiano: maravilhoso e confortante saber que tudo é e vem de Deus. Tocou em pontos estratégicos que me atrapalhavam. Sei que estou sendo direcionada pelo Espírito Santo que me trouxe até aqui para ouvir as aulas. Sei que o chamado está queimando em mim. Sei que o meu lugar é na vontade dele. Maravilha! São comentários incríveis e eu quero te incentivar. O próximo a ser lido pode ser o seu, então comenta, coloca pra fora, vai comentando, faz os comentários aqui embaixo que o próximo escolhido pode ser o seu. Muito obrigado pra galera que comentou e vamos seguindo aqui. A última aula foi incrível, por isso eu quero te incentivar a dar continuidade. Na nossa última aula, na aula 2, nós falamos sobre 3 passos que você precisa ter e tomar para destravar a sua chamada, para destravar seu ministério. Primeiro, comece acessando o que você tem, foi incrível. Vai com medo mesmo. E terceiro, construa um plano de ação. Gente, eu volto a dizer, é uma sequência. Caminha com a gente no mesmo ritmo, porque nós vamos chegar juntos no propósito que Deus tem com a gente. Bom, a aula 3 de hoje, ela é muito importante para mim, porque eu literalmente fui o laboratório do trabalhar de Deus. Para você que já me acompanha, sabe que eu bati de frente com a ignorância. E na aula de hoje nós vamos te ensinar a contra-atacar ou a atacar os 2 maiores inimigos de uma chamada: a ignorância e a inconstância. A primeira, ela é terrível, é a ignorância. O que significa ignorância, né? O ignorante, na verdade, ele não sabe que está ignorante. E a primeira coisa que a gente precisa compreender é essa: uma pessoa não nasce ignorante. A ignorância, ela é um estado característico da circunstância de um tempo. Ela não é permanente. Uma pessoa não é ignorante. O vem do ser, que é característica permanente. Então, muitas vezes uma pessoa pode estar
em condição de ignorância e não saber que é ignorante. O significado que a gente utiliza, que a gente conhece através do dicionário para falar sobre ignorância, ele não trata o ignorante como um leigo completo. O significado literal da palavra trata-se de uma pessoa que tem uma informação parcial e ela trabalha com aquela informação parcial acreditando ser verdade absoluta. Dentro disso, ela toma ações, atitudes, decisões respaldadas em cima de uma informação parcial. E uma informação parcial não é o suficiente para te garantir uma vida segura e uma decisão acertada. Por isso eu afirmo o tempo todo que alguém pode estar em condição de ignorância, mas não é um ignorante. Então, há possibilidade de atacar esse inimigo, há possibilidade de contra-atacar esse adversário. Nós não podemos ser passivos com a ignorância. Ela é extremamente destrutiva. O profeta Oséias, no capítulo 4, do verso 6, ele deixa isso muito claro quando fala sobre a destruição do povo. Ela veio por falta de conhecimento pleno da vontade de Deus, que para nós que vivemos hoje é a expressão, está na expressão da sua palavra. Então, quando nós só temos uma informação parcial, mesmo que seja da palavra de Deus, nós somos tendenciosos a construir um caminho parcial, inseguro, irregular. Então, a ignorância, ela tende a destruir tudo aquilo que em Deus você tem conservado para viver a sua chamada, para viver a sua vida. Dentro disso, nós vamos combater a ignorância. E como é que nós combatemos a ignorância? Com informação plena, com a informação completa daquilo que nós precisamos aprender. Então veja bem, lá em Atos capítulo 9, o Senhor cerca Paulo em luz, Saulo, né? Em luz. E partindo dali, ele agora começa a conhecer Jesus da própria fonte. E quando você conhece diretamente da fonte, você não tem mais a informação parcial, você tem a informação total. Veja bem, Paulo não era um ignorante, pelo contrário, poliglota, inteligente, polido, mas tudo o que ele sabia acerca de Jesus era parcial. Então veja, o ignorante, ele não sabe que está em estado de ignorância. Por que não? Porque ele tem a informação parcial e por reter aquela informação parcial, ele acredita que ela seja suficiente, quando na verdade ela não é. Bom, eu aprendi isso na pele. O meu envolvimento hoje com essa nova forma de comunicação a fim de acessar mais pessoas e tornar a palavra de Deus mais acessível naquilo que Ele me confiou a todos vocês que estão me ouvindo agora, veio a duras penas. Por quê? Porque eu estava num estado de ignorância e não sabia que estava dentro desse estado. Bom, o Senhor, Ele cumpriu e tem cumprido as suas promessas, mas eu me retinha sobre a justificativa da santidade, que era uma informação parcial que eu tinha de santidade dentro desse contexto. Para a galera que me acompanha há mais um tempo sabe perfeitamente do que eu estou falando. Eu não aparecia na internet, eu não me envolvia em rede social, porque eu acreditava que aquilo que Deus me confiou, uma vez que fosse tão precioso, precisava ser guardado ou ser compartilhado de maneira muito santa, muito preparada. E parece uma linguagem muito bonita, uma linguagem muito pura, mas na verdade era um discurso que pertencia a um compêndio de informações parciais que eu tinha sobre santidade, sobre evolução, sobre desenvolvimento, sobre aquilo que o Senhor confiou na minha vida. E eu vivi os reflexos de destruição da ignorância, que é perceber com que a minha imagem e a minha fala estivesse sendo administrada por outras pessoas que também só tinham uma informação parcial de mim, uma vez que eu não me manifestava na totalidade daquilo que Deus me confiou. Então, um dia muito angustiada, eu disse: Senhor, eu não quero mais ouvir de ninguém aquilo que o Senhor tem para mim nesse tempo. Eu quero ouvir de Ti. Se eu estiver errando no meu posicionamento, se eu estiver falhando no meu posicionamento, eu quero muito que o Senhor fale comigo, que o Senhor me dê direção. E aí o Senhor me levou a Sua palavra na parábola dos talentos. E ali os meus olhos se identificaram. Haviam ali alguns servos, a cada uma quantidade de talentos, mas os meus olhos se identificaram, a minha alma percebeu que a minha identificação estava justamente no servo mau. Por quê? Porque ele era mau e negligente. Mas se você olhar, aonde ele entra como servo mau e negligente? Porque ele pega o talento que o Senhor deu e sobre a justificativa de que o seu Senhor é zeloso. E aí ele pega aquele talento
e esconde e depois restitui. Quando o Senhor volta e Jesus conta essa parábola, ele olha para este homem que não multiplicou, que não frutificou, que não trouxe multiplicação em cima daquilo que o Senhor tinha confiado e disse para ele, servo mau e infiel. Porque na verdade, mesmo que ele tivesse feito um mínimo, nem que fosse de juros, ele já ia ter um acréscimo para devolver ao seu Senhor. Mas na verdade ele não tinha nada, porque sobre a justificativa de que o Senhor era zeloso, ele escondeu. Deus falou comigo profundamente nesse texto. E ao ouvir isso, ele disse, filha, você está sendo negligente naquilo que eu te entreguei. Essa negligência partia das informações parciais que eu tinha, acreditando que eu tinha a totalidade e que eu estava vivendo na razão daquela verdade. Então veja bem, como é que a gente quebra isso? Como é que a gente destrói esse inimigo da ignorância? Como nós começamos a reagir para atacá-lo? Primeira coisa, tendo humildade para admitir que o que você tem agora e aquilo que você conhece só pertence a uma parte de tudo que você precisa ainda aprender, conhecer e descobrir. Por isso a orientação da palavra é para que nós venhamos crescer, dar continuidade no crescimento da palavra, do conhecimento, e através disso nós também vamos crescer na graça do Senhor. Então quem cresce em conhecimento, cresce em graça. Quem cresce em graça, compreende a palavra e começa a viver a virtude que ela pode produzir. O autor da carta aos Hebreus, ele afirma que a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela vem para organizar a tricotomia do ser. Nós somos espírito, alma e corpo, e a palavra de Deus, ela pode nos orientar em cada uma dessas áreas, fazendo com que todas elas se alinhem e converjam para atender o centro do propósito da vontade de Deus, que é onde nós devemos estar. Para encerrar esse tópico da ignorância, eu quero que você compreenda o seu estado atual. E a exemplo de onde eu estive, eu vou te mostrar como é agora. A ignorância, ela desenvolve em nós uma escuridão muito grande. E a gente vai te mostrar agora onde eu estava. Vai escurecendo, você vai se tornando limitado por só ter parte de uma informação, parte da verdade. Seu telefone não deu problema, seu equipamento de televisão não deu problema, você só está ouvindo a minha voz agora porque é exatamente nesse lugar que a ignorância, que a falta do conhecimento, que a limitação de ter apenas parte de uma informação coloca a gente. E esse breu agora representa as áreas da sua vida que não desenvolve, representa as áreas da sua vida que estão travadas. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Enquanto nós ministramos a palavra, enquanto nós liberamos a palavra profética de que o seu chamado vai ser fortalecido, de que haverá uma quebra contra toda a paralisia que se levanta contra a sua vida, de que haverá, em nome de Jesus, uma clareza de qual é o propósito que a sua vida carrega, enquanto você é ministrado nas lives, nas aulas, dando continuidade, olha o que vai acontecer com essas áreas. Elas vão começando a se abrir. Elas vão começando a clarear. O que é isso, Camila? É o Senhor te tirando do limite de uma informação parcial e te colocando aonde está a fonte da verdade, que é a palavra de Deus. Eu quero aproveitar essa aula agora, porque aqui a aula tem tópico, ela segue um programa, mas ela é de crente pentecostal. Então eu quero liberar sobre a sua vida aí agora, que pelo poder da palavra de Deus e na autoridade do nome de Jesus, todas as áreas que estavam em escuridão, áreas da sua maternidade, áreas da sua paternidade, áreas do seu pastoreio, áreas da sua condição como líder, como profissional, como empresário, elas vão viver um foco de luz. O Senhor vai trazer dia onde havia noite, e tudo isso vai acontecer pelo poder da palavra de Deus. Então, esteja aberto a receber. A procrastinação, ela tende a te dizer, ei, já tá bom, você já recebeu, você já tem o bastante. Mas em nome de Jesus, sobre aquilo não que eu penso, mas o que a palavra de Deus diz, para que você não seja destruído pela ignorância, para que você perceba o ambiente que você está e veja que você tem condições de ir muito mais além de onde você chegou, a minha palavra para a sua vida é essa: contra-ataque à ignorância.
e deixa a luz do entendimento da palavra de Deus te orientar para acertar o alvo do seu propósito, o alvo da sua chamada, o propósito que a sua vida carrega, em nome de Jesus. Em Atos, no capítulo 26, do verso 5, Paulo ele afirma a seguinte citação acerca de onde ele vivia enquanto ignorante. Ele diz assim: vivi fariseu, conforme a seita mais severa da religião. Então perceba, a condição dele foi alterada em Atos, capítulo de número 9, depois de ter tido um encontro com o Senhor, que tipifica para nós o entendimento de estar de frente com a palavra, não por intermédio de terceiros que só têm a parte da verdade, mas dentro do todo, diante do próprio Jesus, submergindo a águas profundas dentro da palavra de Deus. Depois de viver esse processo de libertação transformadora, ele não seguiu sozinho. O Senhor visita Ananias e diz para ele: vai até onde ele está, impõe as mãos sobre ele. A gente percebe nisso um processo de mentoria, de instrução. Vê se você consegue compreender. Às vezes a gente recebe algo, um manual de informações acerca de um equipamento e precisa de alguém para nos orientar numa informação que nós já temos. Muitas pessoas, não por não terem posse da informação, mas por terem dificuldade na orientação da informação que elas já têm, acabam se perdendo dentro do propósito da chamada. É por isso que dentro do movimento Chamados à Excelência, eu tenho procurado segurar na mão de vocês. A gente seguiu juntinho. Teve dia nas lives que vocês me viram de cabelo mais arrumado, outros dias mais desarrumados, mas a gente seguiu junto. A necessidade da gente dar a mão e ter continuidade dentro desse chamado é muito importante. Por quê? Porque dentro desse tempo, não que eu seja perfeito, ou como disse a palavra do Senhor, já tenha alcançado, aquilo que eu preciso, mas com aquilo que Deus já tem me confiado, eu sei que eu tenho condições de segurar na tua mão para te ajudar a seguir. Quantos testemunhos na aula de hoje a gente já fez a leitura de todos os comentários. Então perceba, são pessoas desfrutando do sentimento de realização. Gente que já lia a Bíblia, gente que já conhecia a palavra, gente que já ia à igreja, mas precisava, para chegar nesse nível, de uma instrução dentro da informação. Então, para Paulo, teve Ananias. Para Josué, houve Moisés. Para Timóteo, houve Paulo. Para Eliseu, houve Elias. Pessoas que já sabiam quem era o Deus de Israel, pessoas que já tinham uma parte da informação, mas precisavam ser instruídas para darem continuidade ao seu crescimento. Essa é a nossa proposta. Então, coloque isso na sua mente. Seu primeiro inimigo é a ignorância e nós estamos dispondo de todas as ferramentas para que você seja capaz de combatê-la. E não esqueça, uma dessas ferramentas é submeter-se à instrução. Então, por isso eu peguei na sua mão e estou sentindo você pegando na minha e nós precisamos seguir até o final para sairmos desse estado de ignorância, declararmos contra ela uma guerra, tendo em nossas mãos a informação, o conhecimento e a instrução de como nós devemos usá-la em nome de Jesus. O segundo inimigo que nós precisamos aprender a combater é a inconstância. Gente, meu semblante até muda quando eu falo da inconstância. Eu literalmente declarei guerra contra a inconstância. Ela é um inimigo que ataca de maneira sorrateira, mas agora, compreendendo quem ela é, nós vamos contra-atacar. E o que é que contra-ataca a inconstância? A constância. Eu quero que vocês anotem aí agora essa frase no caderno de vocês e na tábua do coração de vocês. Quem quer um ministério de relevância e quer uma vida de abundância, odeia a inconstância. Eu vou falar rasgado. Odeia a inconstância. Camille, crente odeia a inconstância, sim. Por quê? Porque ela é inimiga do propósito que Deus tem conosco. Daniel é um dos melhores exemplos que nós temos para entender a necessidade da constância e o nível de poder e de virtude que ela libera sobre nós, nos dando graça e autoridade para combater o antônimo dela, que é a inconstância. O texto vai nos revelar que Daniel, ele orava todos os dias. E não o bastante em orar todos os dias, ele orava também 3 vezes ao dia.
A oração de Daniel, sistemática, metodológica, e eu quero que você grave isso, porque mais para frente nós vamos abordar sobre a necessidade de aprendermos a executar, de aprendermos a alinhar, de aprendermos a fazer coisas no físico que vão revelar o propósito espiritual que Deus tem conosco aqui na terra. Então, não bastante dele orar todos os dias, ele também orava de modo sistemático 3 vezes ao dia. Você vai encontrar uma palavra com muita frequência em todo o livro do profeta Daniel: constância. A constância, ela é a opositora da inconstância. Nós estamos vivendo um tempo, gente, onde as pessoas são boas de movimentos de explosão. Por exemplo, a gente é ótimo para participar de um congresso e sair de lá avivado. Mas a pergunta é: quanto tempo dura esse mover depois desse culto? Você vai a cultos de domingo e fica maravilhado com aquilo que você ouve. Glória a Deus por isso. Mas a pergunta é: quais são as atitudes? Quais são as decisões que você toma depois da sua participação dentro desses cultos? Por isso, o movimento Chamados à Excelência traz um extra de imersão, para nós compreendermos que o mais importante não é só nós nos encontrarmos com aquilo que Deus tem para nós, mas sermos capazes de trazer manutenção àquilo que Ele já nos confiou. Nas lives nós fizemos uma dinâmica inspirada pelo Espírito Santo. Ele me disse: não é difícil acender uma fogueira, difícil é você desenvolver um plano para mantê-la acesa. Não leva a mal não, mas eu vou falar a verdade bem rasgado. Tem uma galera que é muito bom de voto. Ele é bom de prazo de 7 dias, de 15 dias. Você usa Daniel como um exemplo de explosão. Propósito de 21, propósito de 7, propósito de 14. Mas a vida é mais do que 21 dias. A vida é mais do que jejum dentro de um prazo. Eu não estou negligenciando nenhuma dessas ações. Pelo contrário, eu também as faço. Mas todas elas vão continuar me mantendo numa perspectiva rasa e superficial se eu estabelecer a minha plataforma de manutenção, de devocional somente dentro disso. Então, o segundo inimigo é a inconstância. E todas as vezes que você quiser ter um ministério relevante, ter uma vida de abundância, você precisa declarar guerra contra a inconstância. Nós temos utilizado uma palavra o tempo todo, aonde eu, na verdade, a desenvolvi vendo os stories, os comentários e a evolução da galera que está caminhando com a gente. Eu percebi que existiam realmente pessoas que podiam dar uma desculpa. Elas tinham motivos até legítimos para dizer eu não posso, não dá, mas na verdade elas não utilizaram os motivos que elas tinham para dar uma desculpa. Elas deram um jeito para conseguirem atender o propósito. Daniel também não deu uma desculpa para desenvolver aquilo que Deus havia confiado para a vida dele. Ele estava numa terra que não era dele. E eu já quero liberar isso sobre a vida de algumas pessoas. A sua terra natal ou o contexto da situação que você está agora, ele não tem o poder de limitar as coisas que Deus vai fazer e os lugares que Deus ainda tem para te levar. Mas é você que precisa romper com a inconstância, estabelecendo métodos práticos, devocionais, que venham te empurrar para o propósito que Deus tem com você, a despeito das suas dificuldades, a despeito das suas fraquezas. Em João capítulo de número 9, a gente vê um homem cego de nascença. E o texto diz que ele era cego de nascença. Então, essa era uma realidade que não podia ser alterada por ele mesmo. Mas depois que Jesus passou pela vida desse homem e promoveu um milagre, os discípulos questionavam antes do milagre, olhando para o cego, perguntavam para Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele, para que nascesse cego? Eles só falavam da deficiência dele. Eles só falavam da condição dele. E aí Jesus respondeu: nem ele, nem os pais. Mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus, as obras do meu Pai que está no céu. Tendo dito isso, Jesus cuspiu, fez lodo, colocou nos olhos do cego, ele se lavou no tanque de Siloé e ele foi curado. Camila, o que isso tem a ver com a inconstância? A questão aqui é a deficiência desse cego. Poderia ser a desculpa para limitá-lo. Ele mesmo poderia fazer como os discípulos. Talvez eu estou assim por causa de um erro do meu pai. Talvez eu seja assim por causa de um erro da minha mãe. Mas depois que você encontra Jesus, depois que você compreende que a palavra de Deus é a bússola para toda a realização e que Jesus se manifesta por intermédio da sua palavra, nenhuma desculpa tem maior força do que o poder que a palavra de Deus tem sobre você.
O que eu estou querendo dizer com isso? O seu contexto, da onde você vem, a rua que você mora, as deficiências até que nasceram com você. E eu não estou falando do que você carrega na sua pele ou das dificuldades que você tem nos seus ossos, na sua mente, não. Eu estou falando sobre deficiências que às vezes têm a ver com o nosso caráter, com a nossa moralidade, coisas que nós precisamos trabalhar. Até elas, as que nasceram com você, como disse Davi, em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Até a natureza caída do nosso eu, ela tem que se colocar de pé diante da palavra de Deus. Jesus curou aquele homem e Jesus também quer nos curar de todas as desculpas que nós utilizamos do contexto que nós vivemos desde o nosso nascimento até o dia de hoje para dizer que não dá para continuar, não dá para seguir. Ah, Camila, eu não posso seguir porque eu tenho filho. Ah, então você está dizendo que o seu filho foi impedimento? Ah, Camila, eu não posso seguir porque eu não tenho carro para chegar em casa e assistir a tempo. Ah, Camila, eu não tenho um Wi-Fi legal. Você pode até ter motivos para dar uma desculpa, mas dê um jeito. Daniel já sabia do decreto que havia sido liberado do rei, mas ele deu um jeito. Quando eu olho para João 9 e vejo a deficiência do cego de nascença, eu vejo Jesus dando um jeito e vejo ele lavando, que é fazendo a parte dele. Para quê? Para abraçar a oportunidade que Jesus estava lhe dando de ser curado. Então as nossas deficiências, as nossas fraquezas, o nosso contexto, a nossa limitação, seja ela familiar, seja ela cultural, seja ela educacional, ela não é o suficiente para limitar aquilo que começou na sua vida. Aquilo que você pensa que te paralisa, que é utilizado como plataforma para você continuar sendo inconstante, Deus está dizendo, ei, essa deficiência não determina o seu fim, ela só é o ponto de partida de por onde nós vamos começar a trabalhar, a combater, a agir. Gente, olha para o contexto da minha vida, quem conhece já ouviu o meu testemunho algumas vezes. Eu não vim de uma família, de um lar com princípios cristãos, não vim, mas o Senhor, através da sua palavra, mudou essa realidade. Ou seja, a palavra sempre esteve presente. Eu é que não me adequava ao ritmo que eu precisava ter para absorvê-la. Mas a partir do momento que eu me alinhei dentro daquilo que Deus queria, o Senhor fez muito mais do que eu imaginava, do que eu pensava. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho que quebrou na minha família uma cadeia que existia. Na minha casa ninguém casava. Ninguém rompia no casamento. As pessoas só se ajuntavam. E eu, depois de conhecer Jesus, me casei com meu esposo Eduardo. Eu tinha 18 anos e ele 20. E quando nós estabelecemos ali, no altar do Senhor, a nossa aliança, eu pedi a Deus que aquilo se reverberasse para minha família e que aquele contexto fosse quebrado. E assim como havia uma cadeia de paralisia, houve uma reação em cadeia de libertação. Até os meus tios, que já eram juntos há muito tempo, 15, 20, 25 anos, fizeram festas de casamento, porque todos eles começaram a conhecer ao Senhor, entenderam essa necessidade de organizarem a vida e celebraram ao Senhor com a conquista. Camila, eu não estou entendendo. Quebrar a inconstância, ela traz também, ao quebrá-la, um nível de realização, uma nova reação em cadeia de libertação tão grande que é isso que faz a gente compreender a inconstância como nossa inimiga. Quando você não vê ela como inimiga, você não acredita que o contexto pode ser mudado. Mas quando você entende, peraí, isso está em mim, mas não sou eu. Isso é um contexto. Deus não fez uma obra com o meu sofá. Deus não chamou a minha caneta, o meu caderno. Foi a mim. Então, aquilo que hoje é contexto para tentar te manter inconstante vai se tornar inimigo para que você possa se tornar uma pessoa constante, combatendo a inconstância. Hoje nós somos vários grupos de WhatsApp e Telegram, onde a gente compartilha áudio, onde a gente ministra a palavra, onde nós caminhamos juntos. Essa foi uma maneira de vocês pegarem na minha mão. E essa foi uma maneira de, ao ver vocês pegando na minha mão, entender que eu não podia parar, porque isso já não era mais só sobre mim. Com isso, nós estamos desenvolvendo uma comunidade digital unida em um só propósito: fortalecer a chamada, romper a paralisia espiritual e viver o propósito de Deus para a nossa vida. Então, quando você
entra com a gente dentro desse processo, a gente acaba fazendo o que eu vejo que Daniel viveu e deu a ele estabilidade para ser bem-sucedido e realizado na terra dos caldeus. O que, Camila? Um time de excelência, uma equipe de elite. Eu vou falar até o uso do nome que eles receberam na terra dos caldeus: Sadraque, Mesaque e Abednego. Camila, como é que eu faço para lutar contra a inconstância? E agora é um exemplo prático para que você possa desenvolver a constância, que é a inimiga da inconstância. Você precisa caminhar com a gente, é por isso que toda hora eu friso a necessidade de você caminhar no ritmo, de você se inscrever, de você participar da entrega do conteúdo, praticar as tarefas, porque tem Sadraque, Mesaque e Abednego no movimento Chamados à Excelência para você. Camila, como é que você sabe disso? Porque quando eu penso que não vou ser capaz, que não vou conseguir, eu olho para vocês segurando na minha mão e eu me lembro, eu vou continuar assim, porque eu tenho um time de excelência. Oh, aleluia! Deus está nos convidando para combater a inconstância com a constância. E para você que se sente sozinho, assim como Daniel estava cercado de pessoas que ajudavam ele a cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, mesmo que fosse na terra dos caldeus, num contexto e numa realidade que não lhe favorecia, ele foi muito bem sucedido. Daniel foi mais bem sucedido do que os reis que reinaram na Babilônia, porque os reis passavam, mas Daniel continuava. Por quê? Porque ele foi constante e porque ele teve um time. Então é por isso que eu quero que você entenda. Você pode estar sentado agora ouvindo a aula 3 sozinha ou sozinho, mas na verdade você não está sozinho. Se você for lá nos comentários do grupo, você vai ver a quantidade de Sadraque, Mesaque e Abednego que estão fortalecendo o seu chamado também e caminhando com você para o mesmo lugar. Então, a inconstância precisa ser tratada como um inimigo. Ela vai ser combatida com a constância, que vai gerar a intensidade que a gente precisa. E nesse processo, a gente vai conhecer gente que está caminhando no mesmo lugar, indo para onde a gente quer chegar. E não importa o tamanho da fornalha da aflição que aquecer. O movimento vai continuar. As cordas vão ser ruídas. O nome de Deus vai ser glorificado. E inconstância nunca mais na sua vida, em nome de Jesus. Gente, eu agora quero compartilhar com vocês sobre a perspectiva de tudo que a gente já tem falado até aqui, algo muito especial. O riso fica frouxo na minha boca, porque aquilo que eu já venho falando com vocês sobre o sentimento de realização, uma vez de estarmos derrubando alguns inimigos que roubaram de nós um tempo precioso de dedicação dentro do centro da vontade de Deus, e perceber em nós capacidade para combatê-los através dos métodos, das tarefas, da palavra que o Senhor tem compartilhado ao nosso coração, é maravilhoso. De verdade, muito antes de poder promover isso, eu estou acreditando na realidade daquilo que eu promovo, porque primeiro eu fui alvo disso. Tudo que nós temos trabalhado dentro das aulas, dentro das lives, eu percebo que o movimento Chamados à Excelência, na verdade, foi um movimento que primeiro me moveu de lugar. Durante muito tempo eu fui cativa da procrastinação, da inconstância, e é por isso que eu sinto autoridade para falar sobre essas coisas e para chamá-las de inimiga e levantar esse movimento e essa bandeira. Então, hoje eu desfruto de um sentimento de realização muito grande, porém ele ainda é parcial, porque todo o movimento faz parte da realização de um grande sonho. Eu não sou Martin Luther King não, mas se fosse americanizada, seria a hora perfeita para eu dizer I have a dream. Eu tenho um sonho grandioso e um sonho onde eu não sonho sozinha. Um dos motivos de eu saber que Deus também trouxe sobre mim um selo, como fez na casa de Jacó quando levantou a José, é a capacidade que eu tenho de incluir outras pessoas no meu sonho. Em Gênesis capítulo 37, no sonho de José, ele dizia assim: eu tive um sonho, sonhei que o meu feixe se levantava e os vossos feixes estavam comigo no campo e o de vocês se inclinavam e então o meu se levantava. Mas antes de cada um dos feixes dele se levantar, o de José estava inclinado. O problema é que quando as pessoas competem, elas não conseguem compreender que num sonho não importa no início quem está de pé ou inclinado, mas importa que todos estão desfrutando do mesmo ambiente, do mesmo campo. Isso mostra por que José foi escolhido dentre os seus irmãos. Porque depois que a fome chegou em toda a terra, e José já era governador de todo o seu Egito, os irmãos dele estavam lá. E para cumprir o sonho que ele teve no início da sua caminhada, Deus viu que havia nele condições de abastecer os seus irmãos,
de abastecer aquele propósito. Então, quando nós temos um sonho, às vezes, ora um está de pé e o outro está inclinado, mas na verdade o importante é saber que todos estão no mesmo campo. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que no meu coração de José, hoje aqui, o sonho é meu, mas ele tem lugar para todo mundo. E eu quero te ajudar a colocar o seu feixe de pé, mas eu não tenho condições de fazer isso sozinha. E é por isso que nós estamos caminhando junto desde o início. Deus, ele ao longo da minha trajetória e ao longo da minha caminhada, ele colocou no meu caminho gente que me legitimizou a fazer o que eu faço hoje. Foram mentores numa época fora do aparato digital, onde eu pude compartilhar com eles passo a passo, dia a dia, tempo a tempo, um tempo precioso de aprendizado. São 10 anos, na verdade vai fazer 12 anos de caminhada vivendo integralmente para a obra de Deus e sobre o ofício da ministração da palavra de Deus. Ao longo da minha caminhada, eu tive mentores estratégicos e específicos para o tempo que eu estava vivendo. Houve uma ocasião em que um pastor amigo meu, ele vendo que eu estava indo ministrar, e na época eu fazia isso muito sozinha, ele me deixou fazer isso somente uma vez, sobretudo sendo pastor. Ele me chamou para o primeiro e único gabinete que eu tive na vida para receber uma palavra de orientação exortativa. E ele disse assim para mim, você é muito nova, e eu, se eu não me engano, eu acho que eu ainda não era nem casada com o Eduardo, e ele disse, você não pode ir sozinha. Só que eu estava naquele afã de querer ganhar o mundo, e eu me lembro que ele disse para mim uma palavra que eu nunca mais vou esquecer, e eu quero nortear aquilo que eu quero te fazer compreender com aquela frase que ele me disse. Ele me disse assim, Camila, você vai passar pelas portas que tiverem o seu tamanho. Quando ele me disse isso, eu compreendi que não eram todos os lugares e não eram com todas as pessoas, mas era gerando utilidade em cima daquilo que Deus me chamou para fazer, que eu seria bem-sucedida. Na época, foi quando eu atendi a minha primeira viagem interestadual, fora da região onde eu moro. Dentro disso, eu fiquei tão maravilhada de poder andar de avião e ser subsidiada por alguém que queria ouvir Deus através da minha vida, que eu arrumei minhas malas e fui só. E quando eu voltei, ele me chamou e me disse isso. Aquilo foi como se fosse um banho de água fria, porque eu disse, pastor, a passagem é tão cara, se para mim já é uma dificuldade eles me levarem, que fará para outra pessoa? E então ele me disse, você vai passar pelas portas que tiverem o seu tamanho. Hoje eu entendo, depois de mais de 10 anos de dedicação integral no Ministério da Palavra, como foi importante ser orientada por pessoas que fizeram um caminho, que fizeram uma trajetória e que, me dizendo aonde eu estava, também já determinavam o meu comportamento para saber aonde eu poderia chegar. Isso me deu muita otimização na caminhada. Com isso, eu fui desenvolvendo um nível de bagagem, onde aqueles que vieram antes de mim passaram por coisas que eu não precisei passar, porque eles decidiram me orientar, eles decidiram traçar um caminho e uma rota, e através da minha obediência eu consegui viver e estou colhendo os frutos dessa trajetória. Foi muita gente investindo em mim, tempo, investindo o tempo, que é a moeda mais específica do mundo. Tempo e, consequentemente, dinheiro, porque elas estão completamente associadas, né? E dentro disso, forjaram em mim condições para hoje olhar para você e te fazer uma proposta incrível que tem a ver com esse sonho que eu tenho sonhado, um sonho que envolve todos vocês, mesmo consciente de que não é para todo mundo, mas compreendendo que é um sonho onde eu posso abrir uma possibilidade para que outras pessoas possam sonhar. De que forma? Sendo orientadas e mentoreadas da mesma forma que eu fui um dia. Hoje eu me sinto segura para traçar esse caminho e essa rota, para evitar com que você perca o seu tempo, para evitar com que você continue andando em ciclos. Eu quero fazer isso ao redor da mesa, eu quero olhar para pessoas de perto, por isso eu sei que não é para todo mundo, é para quem não quer ser todo mundo. Nas minhas redes sociais eu sei que eu já tenho contribuído com você de maneira gratuita e totalmente acessível. Eu quero deixar inclusive isso muito claro. Tudo aquilo que a gente vem fazendo, a gente vai continuar fazendo. Se dentro do oferecimento de um conteúdo totalmente gratuito, você já viu uma série de resultados, imagina se agora você se comprometesse com isso, investindo com a vida, investindo com o seu tempo
e entrando com a gente profundamente em tudo aquilo que nós ainda temos a fazer dentro desse tempo. Pensando nisso, galera, eu preparei um treinamento onde você vai ver uma Camila Barros como você nunca viu. Extremamente focada, e a necessidade desse treinamento, ela veio da minha realização, de poder ter realmente fortalecido a minha chamada, ter rompido com a paralisia espiritual e hoje poder estar compreendendo qual é o propósito de Deus para a minha vida. Querendo compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis, nasceu um movimento Chamados à Excelência. E querendo dar continuidade a isso, eu preparei um treinamento especial para todas aquelas pessoas que querem romper, que querem avançar e que entendem a necessidade de investirem na continuidade dessa capacitação, para que elas possam sair desse lugar de frustração e possam assentar-se num lugar de realização. Dentro disso, o Senhor, Ele está nos dando uma plataforma onde eu vou poder te dar métodos e te ensinar de maneira prática como é que você executa isso no dia a dia. Dentro dessa plataforma de treinamento, eu vou desenvolver em você, através de toda a bagagem, de tudo aquilo que Deus me confiou nesse tempo, eu vou colocar isso dentro de você, através de palavras, de métodos, de coisas muito específicas, como eu disse, uma Camila Barros como você nunca viu, aonde tudo isso que a gente fez dentro do movimento Chamados à Excelência é apenas a ponta do iceberg. Por quê? Porque nas redes sociais, de uma maneira geral, não é uma plataforma ideal para eu entrar num conteúdo mais profundo. Então, ao longo da minha vida, eu percebi muitas pessoas querendo caminhar mais perto, mas eu não tinha essa liberdade e esse acesso, e essa plataforma vai promover isso pra gente. Quando eu digo que não é para todo mundo, eu não estou dizendo que eu não quero que seja para todos, pelo contrário, eu quero que sejam para todas as pessoas. Por isso, nós trabalhamos em cima de um evento online com qualidade e 100% gratuito. A gente ofereceu esse movimento para que você pudesse compreender a sua necessidade de ser envolvido nele. E agora eu estou compartilhando para aqueles que querem ir a um nível mais profundo a necessidade da gente continuar investindo para que outras pessoas possam continuar enganjadas dentro desse movimento. Essas pessoas vão se assentar à mesa comigo. Mas agora o Senhor disse, chegou o tempo. E eu quero muito que esse tempo chegue para outras pessoas desfrutarem do mesmo tempo de realização que eu estou desfrutando agora. Onde eu vou poder te mentorear, te dando os pontos e trazendo para você qual é a medida da porta que você vai estar pronto para passar ao término dele. Essa plataforma é uma plataforma de treinamento exclusivo, é um portal fechado para os meus alunos. Quem são eles? São aquelas pessoas que eu disse na aula. É o Sadraque, é o Mesaque, é o Abednego, são os Daniéis dessa geração. Nela eu não quero só cumprir a realização do sonho que Deus colocou no meu coração, até porque Ele não diz só sobre mim, mas Ele diz sobre todos nós que estamos envolvidos nesse movimento. Mas ali eu também vou te dar a instrução para que você seja realizado dentro do propósito que Deus te ofereceu. Os movimentos e aquilo que nós podemos fazer e oferecer dentro do conteúdo gratuito, que foi o que nós fizemos até aqui e pretendemos continuar, inclusive sendo subsidiado através dessa galera que vai ser o meu pelotão de frente. É por isso que eu digo que eu sei que não é para todo mundo. Se você gostou dos conteúdos da live, se você gostou da aula, se você gostou e está gostando e rompendo, mais do que isso, se está sendo útil para você aquilo que nós estamos fazendo e você está percebendo essa mudança, entenda, isso foi o que a gente conseguiu oferecer dentro daquilo que a gente tem. Esse portal ele é exclusivo, eu tenho uma equipe de mais de 40 pessoas trabalhando. Nós temos aqui na nossa plataforma editores, gente gravando, gente me ajudando nessa parte digital que eu não entendo muito para fazer o meu áudio chegar até você, a minha voz chegar até você e aquilo que Deus me confiou chegar até você. Você sabe que eu já busco ajudar uma série de pessoas, não só na rede social, mas na vida real. São projetos de base no campo missionário. E dentro disso, nós vamos continuar oferecendo esse tipo de conteúdo e gerando, acima de tudo, esse tipo de recurso. Nessa plataforma, nós vamos ter um conteúdo muito exclusivo para aquelas pessoas que estão decididas a caminhar conosco dentro desse propósito. Só para você ter noção, hoje no movimento Chamados à Excelência, nós temos mais de 150 mil pessoas inscritas e caminhando junto com a gente. Em razão da quantidade de pessoas, apesar de ser online, eu preciso limitar essas vagas das pessoas que vão estar comigo à mesa, ombro a ombro, lado a lado. Por quê?
Porque apesar de ser online, eu quero acompanhar de perto cada uma delas. Eu quero gerar um conteúdo personalizado para elas. Eu quero que todo mundo esteja realmente dentro de um ambiente de sala de aula. E para isso, eu dependo de uma quantidade de tempo onde eu vou me dedicar a cada uma dessas pessoas. Dentro disso, as vagas são limitadas, mas eu quero crer que aqueles que vão se comportar como um time chamado por Deus, um exército que Deus chamou para romper, vão conseguir se encaixar dentro disso, para que nós possamos gerar recursos para dar continuidade àquilo que nós estamos fazendo já ao redor de todo mundo e desenvolver nessas pessoas um potencial tão grande aonde elas se tornem também agentes desses recursos, para que outras pessoas também possam ser ministradas, abençoadas, alcançadas e projetos de uma envergadura muito superior possam acontecer. A proposta aqui é disponibilizar ferramentas especiais para pessoas que têm um chamado diferenciado e entendem a necessidade de se enganjarem dentro disso. Eu quero te desafiar a investir em conhecimento bíblico, mais do que isso, em fazer uso das ferramentas que trazem para você o discernimento para a compreensão completa da palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Quantas pessoas estão perecendo pela falta de conhecimento, mas na verdade elas querem conhecer, porém na hora de investirem para se aprofundarem nisso, elas querem trazer justificativas. Então pare com a autossabotagem, fica tranquilo, porque vai haver uma acessibilidade para todos aqueles que querem, para todos aqueles que estão dispostos a ir com isso até o fim. Ao longo da minha vida eu aprendi uma coisa muito importante que eu jamais vou esquecer. Existem portas e lugares que a gente entra que eles só são possíveis através da medida do conhecimento que a gente adquiriu e do investimento que a gente fez no conhecimento ao longo da nossa vida. E lembrando a você que nós estamos aqui na terceira aula ainda, e inclusive ainda haverá a quarta, e eu não quero que você perca. Agora, aqui na terceira, anota uma frase que tem muito a ver com o que nós estamos falando agora. Quem gasta suor com o treinamento, poupará sangue na batalha. Se você acha caro investir no conhecimento, é porque certamente você ainda não conhece o preço da ignorância. Eu sei que você já ouviu isso, mas é didático, é bom ouvir de novo. É bom, inclusive, trazer a citação do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, quando ele diz que o povo é destruído, perece por falta de conhecimento. Nessa terça-feira, no quarto vídeo da nossa aula, eu vou estar compartilhando com vocês todos os valores, tudo aquilo que você precisa saber de maneira técnica para abraçar essa oportunidade. E para honrar todos aqueles que vão ingressar comigo na primeira turma, na linha de frente desse treinamento, eu separei com a equipe um presente para você. Na verdade, são 10 presentes. É uma forma de te honrar. O primeiro deles é que você vai ganhar acesso a uma comunidade fechada no Facebook. Imagina que alegria de você poder caminhar rumo a um destino onde outras pessoas vão te incentivar e caminhar com você ao longo dessa jornada. O segundo vai ser sobre relacionamento. Eu vou contar a minha história, vou falar sobre coisas que eu vivi dentro do meu casamento, coisas que eu jamais falaria num campo aberto dentro da internet, mas vou falar para aqueles que caminharem mais de perto comigo. O 3 é sobre família plena, como desenvolver um casamento sólido, como estabelecer uma rotina de tarefas dentro de casa, como fazer a sua casa funcionar de maneira harmoniosa. Bônus 4, ferramentas práticas ministeriais para você. Eu vou compartilhar com você métodos devocionais, vou compartilhar com você rotina espiritual, para que você possa desenvolver e personalizar a sua. 5, gestão do tempo. Eu vou te ensinar a organizar o seu tempo. Você não vai mais ser servo do tempo, mas o tempo vai aprender a te servir dentro dos propósitos que você quer desenvolver. Bônus 6, gente, entrevistas especiais e exclusivas com especialistas, que são pessoas que se tornaram amigos meus na caminhada, gente com autoridade e com legitimidade para, através do conteúdo que eles têm, liberarem informações que vão virar uma chave na nossa trajetória. 7, reprise das 7 lives que nós fizemos no movimento Chamados à Excelência. Elas foram retiradas e num combo de uma vez só para você assistir como quiser, elas vão estar disponíveis uma vez mais para você. E esses últimos 3 super bônus que eu vou disponibilizar para vocês, eles são especiais para a galera que adquirir o treinamento no primeiro dia. O primeiro deles, comunicação com excelência. Ele é muito importante, por isso é um super bônus. Aprender a se comunicar de modo excelente te favorece e te dá uma vantagem em relação ao tempo e às circunstâncias.
A comunicação ela é indispensável para você poder comunicar com fidelidade, com excelência, de maneira organizada, aquilo que Deus colocou no seu coração e o tipo de conteúdo que você tem. Às vezes, muitas pessoas têm uma chama, arde, têm o que dizer, mas elas não conseguem organizar isso de maneira verbal ou escrita para poderem passar o seu entendimento. Então, por isso, ele é considerado um super bônus. O 9, ele é um super bônus porque nós vamos falar sobre um tema muito importante, alinhamento de emoções. Tricotomia do ser, eu vou te provar que toda a área da sua vida, espírito, alma e corpo, pode ser sustentada por uma orientação da palavra de Deus. Então, são chaves, são versículos, são coisas muito específicas que nunca mais, dentro das áreas que você tem dúvida, você vai dizer, mas aonde está isso na Bíblia? Como é que vê isso aí na Bíblia? Nós vamos alinhar a tricotomia do seu ser através da palavra de Deus. E, gente, muita atenção para tudo. Esse é um presente pessoal meu para vocês. Fora todo o conteúdo que nós estamos oferecendo e todos os bônus que eu estou disposta a dar a vocês, ele é especial porque só ele desenvolve uma plataforma inteira. E é pensando nisso, em você não apenas gerir a sua vida e cuidar das suas emoções, mas ter condições de fazer com que outras pessoas também possam fazer isso através da sua vida, veio esse bônus especial, liderando mulheres. Nós vamos criar aqui e desenvolver ferramentas e um conteúdo especial para todas as mulheres que têm essa necessidade e têm a vocação desse chamado de liderar e de mentorear, sendo uma influência feminina de mulher para mulher. Pensando nisso, as 100 primeiras pessoas que se inscreverem, elas vão ganhar esse bônus liderando mulheres. Esses 3 últimos, eles realmente tiram de mim uma dedicação superior e eu quero também dedicar isso a vocês de maneira superior. Então, eles estão disponíveis para as pessoas que adquirirem o nosso treinamento até às 11h59 da noite de terça-feira. Agora, uma reflexão muito séria. Há quanto tempo você não investe em você? Muitas vezes nós utilizamos todo o tempo da nossa vida investindo nas pessoas. Investindo em filho, em marido, investindo no amigo, no vizinho, dedicando todo o nosso tempo no investimento das pessoas, porque na verdade nós não temos tanta dificuldade de priorizar os outros, mas temos dificuldade de priorizar aquilo que Deus tem na nossa vida. E o sentimento de realização que a gente alcança quando percebe que conseguiu fazer algo pra gente. Eu digo isso especialmente a essa galera que me acompanha, porque eles sabem que há verdade naquilo que eu estou dizendo. Há uma sensação de realização muito grande quando você consegue se incluir dentro do processo do tempo, se incluir dentro daquilo que Deus quer fazer. Você se realiza nesse investimento. Então, invista em você. Tire esse tempo para você, para o seu conhecimento, para a dilatação da sua mente. Eu acredito de verdade nisso que eu estou falando agora. Eu olho para a câmera como se eu estivesse olhando para as pessoas agora que estão sentadas me ouvindo, sabendo que umas estão me julgando, mas outras estão dispostas a romperem. E como é que a gente rompe dentro disso? Compreendendo que o maior investimento que nós podemos fazer é no conhecimento. Ao longo da minha vida eu aprendi 2 coisas, que não existe nada caro ou barato. O que existe são investimentos que valem a pena e outros que não valem a pena. Então, dentro da perspectiva que você já está acompanhando, pense, vale a pena? E se vale a pena, é algo que precisa ser feito. Agora, pensando na acessibilidade e pensando em você, eu trabalhei com a minha equipe para fazer um preço totalmente acessível, onde nós vamos parcelar em 12 vezes se você precisar, ok? Porque tudo aqui caminha com coerência. E aí, se você precisar, você vai ter até 12 vezes. E isso me dá 12 motivos para acabar com as suas desculpas. E talvez você pense, pastora, mas eu nunca fiz um treinamento online, eu nunca interagir de maneira online com ninguém. Não tem problema, vai ser a sua primeira vez. Esse já vai ser um gigante que você vai derrubar. A sua decisão em romper, ela já vai construir a ponte para você acessar tudo o que você precisa acessar. Primeiro a gente trabalha com a sua decisão e em cima dela uma ponte de acesso vai ser construída. Então preste muito bem atenção. Você pode contar com o seu sobrinho para te auxiliar, com o seu neto, com o seu filho, com qualquer pessoa que tenha uma desenvoltura melhor do que você. Agora, isso não é desculpa. Lembra o que nós estamos batendo na tecla o tempo todo?
Muitas pessoas podem dar uma desculpa, mas Deus te chamou porque Ele quer te dar capacitação para dar um jeito. O mundo mudou e você precisa sair dessa bolha. Deus não te chamou para ficar obsoleto, você está dentro do seu tempo. Então você precisa trabalhar dentro do tempo que Deus te deu com as ferramentas que Ele tem. Vai ser sim o seu primeiro treinamento online, pelo menos o seu primeiro comigo, e vai ser sensacional. Gente, a plataforma vai ser seu recurso de treinamento 100% online. Por que eu estou falando isso? Para você não utilizar como justificativa de autossabotagem a ideia de que você não vai ter tempo para se organizar e assistir. As aulas vão ficar disponíveis e você vai poder assistir no seu tempo, dentro do seu formato, através do seu celular, pelo seu tablet, sua Smart TV. Aquilo que nós também vamos desenvolver de forma ao vivo vai ficar tudo salvo na plataforma. Você está garantindo um passe para estar dentro de um ambiente que vai oferecer todo o conteúdo que você precisa dentro do tempo que você tem para fazer aquilo que precisa ser feito. Gente, só tem um problema e eu preciso ser sincera quanto a isso com vocês. Vocês sabem que são milhões de pessoas que seguem a gente nas redes sociais. Mais de 150 mil pessoas estão caminhando com a gente, ombro a ombro, nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. O movimento Chamados à Excelência, ele teve uma proporção estrondosa. E como vocês sabem que eu quero me dedicar de maneira personalizada, pessoal, num ambiente de intimidade dentro dessa plataforma, eu não tenho condições de abrir para todo mundo. Por isso, eu estou incentivando e honrando as primeiras pessoas que correrem atrás da sua inscrição. Então, pensando nisso, eu quero que você entenda a necessidade de você tomar a sua decisão e aproveite a oportunidade de já estar no movimento para concorrer a essa vaga. Para você que está comigo até a terceira aula, caminhando junto, preste muita atenção. Nós disponibilizamos uma lista de espera VIP, onde você vai poder colocar o seu nome lá. Por quê? Às 10 horas da manhã, nós vamos liberar as inscrições para a entrada desse treinamento para todas as pessoas, para todos os meus seguidores. E aí sim, a vaga que era limitada fica ainda mais concorrida, mas para você que está acompanhando conosco, esse link vai disponibilizar o seu nome para você ter acesso à inscrição de maneira mais rápida, 1 hora antes. Então preste muita atenção. Às 10 horas da manhã eu vou liberar para todas as pessoas, mas às 9 horas da manhã, todos os nomes que se inscreverem nesse link e entrarem na lista de espera VIP, eles vão receber com 1 hora de antecedência o link de inscrição para entrar comigo nessa plataforma de treinamento, ok? Então aproveite essa oportunidade, coloca o seu nome aqui na lista de espera, porque aí, antes de eu liberar para todo mundo e ela se tornar ainda mais concorrida, que vai ser às 10 horas da manhã da terça-feira, você vai receber com 1 hora de antecedência, tendo assim possibilidade de garantir a sua vaga. Gente, eu tenho tanta confiança e tanta convicção naquilo que Deus me entregou, que eu tô deixando um desafio aqui. Se para você que adquiriu o curso, por algum motivo você não gostar do conteúdo, você tem garantia de pedir o seu dinheiro 100% de volta em até 7 dias depois de adquirir o curso. Então corre e coloca o seu nome na lista de espera, porque eu não quero que você perca a oportunidade de ficar de fora desse movimento que começou a acontecer. Então aproveita essa oportunidade. Se você clicar no link e ele aparecer vagas esgotadas, infelizmente acabou, gente. Aí não vai ter jeito, tá bom? Não adianta mandar direct, não adianta enviar mensagem, áudio, não adianta enviar e-mail. Aí a gente vai ingressar na nova turma e a gente não tem garantias de novas oportunidades. Por quê? Porque a oportunidade está diante de nós agora. Então corre e coloca seu nome na lista de espera VIP. Então é isso, meu povo. Não fica de fora. Te espero na terça que vem na nossa próxima aula. Um beijo, Deus te abençoe.